Aoba, minha tropinha! Cheguei com mais uma continuação. Como vocês sabem, esse daqui é só a continuaçãozinha mais curtinha, porque não tem muito capítulo. E ó, ainda vou deixar 2 capítulos disponíveis lá na Blade Toons. Eu ainda não subi, mas relaxa que eu vou subir já já. Então, se quiserem ver a continuação dessa brincadeira, é só colar lá, valeu? É isso, vamos pro vídeo. Dessa vez, a nossa obra começa com uma infinita fileira de soldados, todos preparados pra guerra. Logo em seguida, a gente vê o quebra-pau rolando. Aquela bagunça bem arrumada que a gente é fã, sabe? Ketchup pra todo lado, cabeça rolando. Dessa vez, a nossa história vai se passar aqui, no Mundo Murim, o Mundo Murim Supremo, justamente no auge das artes marciais. Existiu um homem que acabou unificando o mundo inteiro. O seu nome era Asura, o rei dos punhos. Diante dele tá o general, perguntando se o Asura é louco. Ele realmente veio até ali só pra jogar sua vida fora? Por mais forte que ele seja, ele não pode parar um exército de 100 mil homens sozinho. Qual vai ser o plano dele? Eliminar todo mundo? O Asura vira pra ele e fala: é sério, velho? O que é 100 mil homens? Qual seria a importância desse mero número? Entra ano e sai ano, e o general continua com esses jogos nojentos de número. É por isso que ele jamais vai conseguir derrotá-lo. O general pensa que não é possível, esse cara tá arrogante demais. A audácia do Asura não tem limite. Pra acabar com a arrogância dele, ele manda toda a negada começar a correr na direção da Asura. É pra deitar esse infeliz na porrada. Mas, né, rapaziada, mesmo aparecendo sozinho e sem arma, o poder marcial do tal do Asura era imenso. Com uma lapada de soco só, ele jogou todo mundo pro alto. Mas calma, que o soco dele vai muito além disso. Só que esse soquinho aí que ele jogou todo mundo pro alto, o safado também destruiu uma montanha inteira. Quer dizer, não é exatamente uma montanha, mas digamos que ele abriu uma cratera. Essa era a verdadeira força do Asura, digno de ser chamado o mais forte. Nem mesmo os mestres que comandavam o Murim resistiram a ele. Caíram um após o outro. Foi assim que ele criou seu reino, o Reino Sura. E no primeiro ano, ele já conseguiu unificar o mundo todo como um só. Finalmente, a paz chegou à capital do Reino de Sura. Agora mesmo, a gente vai para a cidade de Muou, lá no meio das montanhas, reunindo todo mundo. Todos se curvam perante o Prota, enquanto a tal de Miou parabeniza o Lorde pela sua vitória. Falando um pouco sobre o passado, a Miu diz que depois dele derrotar todos os inimigos e unificar as planícies, não tem mais nada para ser conquistado naquela terra. Porém, o Prota sabe quando ele tá sendo bajulado, então ele manda a garota ir direto ao ponto. Por que ele foi chamado até ali? Sorrindo, a Miu responde que, como o Lorde bem sabe, ele foi o único rei a unificar todas as planícies centrais. E pior, ele fez isso usando apenas os punhos. Pro seu Lorde, o maior rei dos punhos, até o título de deus marcial já é insignificante. Sendo assim, oferecendo um manual secreto digno de sua majestade, a Miu trouxe ele até ali. É aí que é revelado um artefato bem estranho. Isso aí tá a cara da mentira, rapaz. Eu não aceito um presente desse nunca. Se tu olhar bem, isso aí tá com cara de rio escura, calça arriada, não tá valendo a pena, cara da macumba pura. Papo de meter a mão e ficar amaldiçoado pra vida toda. Mas enfim, a Miu declara que apenas o Asura pode lidar com o poder contido naquele manual. Me intrigado, nosso Protinha vai lá e mete a mão. Porém, eu acho que quando ele foi colocar a mão no cálice, o sangue veio na direção dele. Até aí tava tudo bem, tava uma maravilha. O sangue tocou na mão dele e o cálice tava parado. Só que o segundo depois, meu amigo, já é outra história. Eu falei que isso aí tava com cara de macumba? Várias correntes começaram a avançar na direção do nosso garoto. E assim que chegam até ele, começam a envolver e prender o seu corpo, imobilizando o guerreiro por completo. O Asura, que é forte pra caramba, mas burro demais, finalmente percebeu que aquilo ali era uma armadilha. Mas ele percebeu muito tarde, porque agora ele já tá enrascado. É aí que finalmente a safada da Miu e os seus seguidores revelam a traição. Ela diz que a tirania do Asura finalmente acaba ali. O Reino Sura, a partir de agora, será governado por ela. E sinceramente, é melhor ele só aceitar, porque é impossível escapar do poder do céu abissais. Ouvindo o que ela fala, o Prota se mantém calado. A única coisa que ele pensa é: ah, safada. Vendo a reação dele, a Miu reforça que é melhor ele só aceitar o destino, fazendo força e quebrando as correntes. O Prota pergunta se a Miu esqueceu quem é ele. Agora solto por completo das correntes, ele declara que é a destruição personificada. A Miu, vendo que deu muito ruim, manda os imbecis abrirem a barreira do abismo celestial imediatamente. O que eles estão esperando? Só que é tarde demais, minha querida Miu. O Prota não perdeu tempo, atravessou o socão na garota e finalmente eliminou ela. Não, peraí, eu acho que eu entendi errado. Foi o maldito sangue daquele cálice. A Miu ainda tá viva, sendo puxado pelo cálice de volta a um círculo. O Prota é simplesmente sugado. A desgraçada da Miu com certeza deve estar feliz da vida, porque seu plano quase deu errado, mas no final deu certo. O artefato mágico conseguiu puxar o Prota e enviá-lo para outro mundo. Agora, sem o Asura, os seus seguidores se ajoelham parabenizando a sua nova soberana. Então todos saúdam Miou, a nova rainha do Reino de Sura. E foi assim
que o rei dos punhos, o Asura, que um dia governou o mundo, encontrou seu fim de forma fútil. Não, calma lá, que apareceu a nossa telinha do sistema. O nosso salvador da pátria pergunta se o prota gostaria de participar como um jogador, mas vendo que não tem resposta, o sistema fica em dúvida. Ele pergunta pro prota se ele vai clicar em aceitar ou não vai. Vai realmente recusar o convite? Mas é aí que o nosso rei do punho, revoltado como sempre, só dá-lhe um socão na tela do sistema. Ele diz assim mesmo, que se for o sistema. É aí que do nada a gente vê um garoto confuso, se perguntando o que foi aquilo que acabou de acontecer, sentindo algo incrivelmente sinistro. Ele não entende o que foi aquilo, só que é melhor ele começar a prestar atenção no que tá na frente dele e esquecer essa história de sensação sinistra. O moleque, como também é bom de porrada, acaba conseguindo desviar com a sua espada, recuando com bastante agilidade. O Mano Yuda, no caso o seu nome, dá uma estalada na língua reclamando da força do monstro. Nosso sistema, vendo que a criatura tá atacando, avisa que o monstro tá preparando o sopro infernal. Ele tem um tempo de conjuração de 2 segundos. Na hora, nosso prota fica escaldado. Ele sabe a potência daquele sopro. O sistema ainda avisa que esse sopro dá 3.000 a 6.000 de dano. Porém, relaxa que tá tudo tranquilo. A sua habilidade estratégia do escalador começa a analisar esse ataque. A bichinha já tá em 85%. Quando a análise é completa, logo em seguida, no caso, né, porque tem que ser bem rápido, a sua skill ativa um contra-ataque automático, garantindo pro moleque 50% de resistência ao fogo durante 1 minuto e meio. Fora, claro, o contra-ataque, se defendendo com a espada. O moleque consegue se defender por completo. Logo depois, o nosso prota salta na direção da criatura para fazer o seu contra-ataque. Ele ativa a sua técnica Espada Sagrada do Asterion. Basicamente, isso aí é um espadão gigante que ele senta na cabeça do monstro. Lá ele 1000 vezes. Putz, essa frase ficou estranha demais, mas vocês me entenderam. Vocês perceberam que não era isso que eu tava querendo dizer, né? Usando também a sua habilidade Julgamento Celestial, o moleque começa a picotar o monstro todinho. Com isso, a missão finalmente é concluída. O sistema confirma que ele derrotou o chefe do andar 998, o Barão Infernal. Agora, o garoto deve alcançar o topo da torre. Lá vai ser aonde ele vai completar a conquista. Enquanto o sistema fala, o Mano Yuda tá lá, respirando aliviado. Ele sabe que essa foi até que um pouco difícil, mas ele conseguiu lidar bem. Vendo que o nosso prota tá parado por muito tempo, a fadinha pergunta pra ele o que tem de errado. Agora, só falta o topo da torre. Só falta isso pra ele finalmente voltar pra casa e poder ver seus familiares. Concordando e sorrindo pra fadinha, o prota diz que ela tá certa. É melhor ir lá e fazer isso logo. Refletindo um pouquinho sobre a sua jornada, o Yuda pensa que já faz 3 anos desde que ele foi invocado. O garoto chegou até ali com o único objetivo de conquistar aquela torre. Porém, agora, com apenas o topo restando, o moleque acaba se sentindo um pouco inquieto. O que deixa ele mais aflito é não saber exatamente o que poderia estar esperando por ele do outro lado. Vendo que o moleque tá hesitando de novo, a fada chama pelo nome dele, colocando a mão na porta. O Yuda tenta se recompor e se concentrar no que precisa fazer. Vendo que seu dono tá estranho, a fadinha ainda pergunta de novo se ele tá bem, mas o prota só pensa que se não é o momento de piripacar, não importa o que esteja esperando ele no último andar, nada será capaz de superar o seu status. Porém, naquele momento, algo inesperado acontece. Diante dos seus olhos, um monstro sombrio aparece. Não, na verdade não. Não que não seja sombrio, mas é só o nosso mano Asura, que por sinal também tá confuso pra caramba. Encarando o Mano Yuda, o Asura pergunta quem realmente eles são. O prota, vendo que o monstro fala, acaba ficando sem reação. A fadinha, coitada, também não entende muito bem que monstro é aquele. Bom, se é grande, cabeludo e fala, será que é um mamaco? O Yuda, mentalmente, começa a se perguntar se aquele cara ali é realmente o chefe final. Enquanto isso, o Mano Asura só tá lá, olhando ao redor, se perguntando que maldito lugar é aquele. Pelo visto, a Mio realmente o prendeu ali. O Yuda, vendo o prota, percebe que ele é um monstro, entre aspas, né, capaz de falar. Isso significa que ele tem pelo menos algum pingo de inteligência, mas ele não vai se enganar pela aparência. Aquilo ainda é o chefe final da torre, então ele vai partir pra cima do mesmo jeito. Só que quando o garoto faz o ataque, o prota desvia facilmente. Porém, o Yuda não para. Ele tenta mais uma vez, dessa ele até consegue acertar, só não adianta de muita coisa. É aí então que ele decide vir por cima, utilizando a sua espada sagrada. Ele tenta dar um corte certeiro no crânio do prota. Ele até tenta também usar a habilidade Julgamento Celestial. Com um sorriso no rosto, ele fala que o boss final até que foi bem fraco. Ele esperava por mais. Porém, quando a fumaça baixa, não fez nenhum arranhão no nosso prota. O Asura ainda pergunta o que o moleque acha que tá fazendo.
acontecendo. O Yuda para e pensa, ué, como assim? Como ele sobreviveu ao meu ataque supremo? Já que seu ataque não deu certo, o moleque se joga pra trás. Rapidamente, ele usa a estratégia do escalador, no caso a sua habilidade, pra começar a analisar a fraqueza do alvo. Com a análise completa, a skill mira automaticamente no ponto mais fraco do prota. Porém, a probabilidade de sucesso é de 87%. Se defendendo mais uma vez, o Asura avisa que é melhor o prota parar. É aí que o sistema começa a dar erro, meus amigos. Por mais que ele tenha a probabilidade de 87%, eu acho que não deu muito certo. O sistema começa a pipocar na tela avisando que teve um erro crítico na estratégia do escalador. A probabilidade de sucesso da skill acabou despencando pra caramba. A taxa de sucesso é de 0,43%. O prota começa a surtar. Como assim 0,43%? Isso é menor que 1%, coisa que ele nunca tinha visto antes. É aí que o garoto começa a perguntar, quem é esse satanás desse tio? O maluco veio diretamente do inferno, é? O Asura fala pro garoto não ficar tão apavorado. Ele não vai se dar o trabalho de lutar com alguém que não vale a pena perder tempo. Isso deixa o Yuda confuso. Repetindo a palavra do Asura, ele não consegue acreditar no que ouviu. É sério isso? Ele é alguém fraco? Meio que com desprezo, o Asura fala que com o nível de habilidade atual do garoto, não vale a pena desperdiçar nenhum único soco. Mas voltando ao que importa, que lugar é aquele exatamente? Rindo um pouco, o Yuda percebe que o julgamento celestial e a estratégia do escalador não funcionaram, porque aquele estágio não foi feito para provar a sua força. Ele só vai conseguir causar dano se mostrar o seu verdadeiro valor. O garoto diz que não sabia que tinha um truque escondido como aquele, mas agora tudo bem, ele vai mostrar o seu próprio valor. Ele então ativa sua habilidade única, Herói Escolhido. Isso vai deixar todos os seus status maximizados por um tempo. Até o próprio Yuda fala que aquilo é um máximo absoluto que o sistema de status pode conceder a ele. Sendo assim, o garoto mais confiante parte pra cima com tudo. Porém, enquanto ele tá prestes a dar o golpe, a gente vê a sua tela de status. E realmente, o garoto tá maximizado em tudo. HP, MP, agilidade. Até no nível ele tá no 99. O Asura olha pra aquela tela de status, vê aqueles numerozinhos que ele não gosta e até fala meio que com desprezo que 99 é um máximo. Então o Yuda se gaba da sua força por conta de números patéticos em um mundo onde as pessoas discutem força olhando por uma tela azul bonitinha. Isso é completamente repugnante. Agora, o Asura nem quer saber mais que lugar é aquele. A única coisa que ele quer é consertar o Yuda na base da porrada. Ele avisa que é melhor o Yuda vir com tudo, porque agora ele vai reconhecer o verdadeiro poder, gritando. O Yuda ainda tá vindo com aquele ataque maximizado. O que ele não esperava é que o mano Asura já estaria vindo com um golpe direto na cara dele. O Asura deixa bem claro que vai destruir aquela janelinha azul nojenta. É aí que com um único soco ele realmente quebra a tela do status e de quebra joga o Yuta lá pro fim do mundo. O Yuda, coitado, tá até chorando. Além de ter tomado um socão, ainda viu a sua tela de status se despedaçar. Ainda viu não, né? Ainda tá vendo. O sisteminha começa a acusar erro pra todo lado, dizendo que tá sofrendo dano crítico. Por fim, a gente vê o Yuda se estourando na parede da torre. Em meio a tantas falhas, o sistema avisa que simplesmente o armazenamento desapareceu. Ele até tentou recuperar alguma coisa como outras também, mas falhou. Desse jeito, o sisteminha não teve muita opção. A única coisa que ele pôde fazer foi anunciar o desligamento. A partir de agora o Prota tá sozinho. Diante do Yuda, o Asura pergunta se agora ele entende. A verdadeira força não pode ser medida com números. Então vai ser assim. O maldito jogo de números desse moleque vai acabar por aqui. É aí que a gente vê que o King Yuda agora tá no nível 1. Ele retrocedeu tudo, rapaziada. O Yuda só sorri de uma forma meio estranha, admitindo que ele tava errado. É aí que é explicado que 3 anos atrás, o Yuda foi invocado para uma torre de origem desconhecida. Por mais que tenha subido a torre com muitos companheiros, ele acabou sendo o único sobrevivente, sozinho e agora cercado por corpos. O Yuda perguntou a Nova se ele realmente poderia voltar para casa se conquistasse aquela torre. O garoto diz que quanto mais pensa nisso, mais estranho parece. Por que eles subiram a torre sem garantia e sem saber dos perigos? O natural seria não subir elas. A Nova responde que, como o Yuda já disse, talvez seja impossível voltar, mesmo subindo a torre. Mas ela também lembra que a deusa Eshua disse que a torre tem o seu propósito. É por isso que, sorrindo, ela garante que a jornada do Yuda certamente vai ter um significado precioso. Eu acho que se for esse o significado, ele se lascou. Ainda sentado no chão, o Yuda tenta desesperadamente acessar a janela de status. Ele grita pelo inventário, pela janela de missão, mas sem sucesso. O moleque não consegue acreditar que realmente a janela de status desapareceu. Totalmente em pânico, o garoto tenta reiniciar o sistema. Ele até grita que algo assim não pode acontecer. O
O Asura só acha isso tudo bem patético, mas ele deixa bem claro pro garoto que aquelas telas azuis nojentas nunca mais vão voltar. Elas desapareceram pra sempre, tremendo de medo. O Yuda implora que o Asura o poupe. O Asura responde que, como tinha dito antes, ele não vai matar alguém que não vale a pena lutar. Mas se aproximando um pouco mais do garoto, ele pergunta novamente que tipo de lugar é aquele e como ele pode fazer para conseguir retornar ao seu mundo original. Surpreso, o Mano Yuda percebe que o Asura também é um jogador. Sendo assim, ele responde que não sabe como voltar. Na verdade, além de limpar o estágio final, não tem outro jeito. O Asura fica um pouco confuso e pergunta o significado dessa história de estágio final e limpar. O Yuda fica um pouco indignado, perguntando que cara é aquele. Será que ele é burro assim ao ponto de não entender o que é estágio final e limpar? Para tentar explicar melhor, o garoto até se senta perto do Asura. Em resumo, ele diz que, em uma palavra, o Asura precisa limpar a torre inteira. É exatamente isso que ele precisa fazer. Ele precisa simplesmente limpar a torre, do primeiro andar até o topo, sem deixar nadinha pra trás. Se de fato ele for um jogador, ele deve começar lentamente com as missões. Uma tarefa bem simples, sabe? Só que ele falou isso pro Mano Asura, que não bate muito bem da cabeça. Então ele diz que se for assim, ele vai derrubar a torre inteirinha com um soco só. O Yuda fica desesperado, dizendo que não é assim, calma lá. O limpar não vai limpar desse jeito. Mas já é tarde demais. Vocês sabem que esse cara é pirocado da cabeça. Ele já deu um socão na torre, meu amigo, que ela todinha começou a explodir. O Yuda, vendo essa força colossal, começa a se perguntar que porcaria é essa? Por que diabos o Asura destruiu uma torre que estava perfeitamente boa? Nisso, uma mensagem do sistema aparece falando que a torre foi destruída por uma entidade anormal. Infelizmente, antes, onde tinha uma torre majestosa, a gente só consegue ver destroços e explosões. Ah, e também o Yuda, ele tá lá, gritando e caindo. Ao mesmo tempo, ele se questiona que diabos é aquele cara que conseguiu destruir a torre inteira com um soco só, com as próprias mãos. Enquanto cai, o Prota vê lá embaixo a silhueta da Nova. Então, desesperado, ele acaba gritando por ela. A fadinha, que até agora também não entendeu muita coisa, começa só a ver o seu mestre caindo. Claro que ela não fica parada. Na hora, ela começa a correr na direção do Prota. Antes que ele possa cair no chão, ela consegue pegar e flutuar ele no ar. Um pouco mais aliviado, o Yuda pergunta onde é que ela tava. A Nova responde, pedindo desculpa pelo atraso. Ela foi buscar a espada que ele acabou deixando ir pra longe. No caso, quando ele tomou aquela porrada do Mano Asura, a espada voou pra muito longe dali. A pequenina, mudando de assunto, diz que é bom eles saírem dali o mais rápido possível. Algo importante tá por vir. Importante e perigoso. O Yuda fica um pouco confuso. O que seria maior e pior do que aquela situação? Foi ele abrir a boca pra falar, meus amigos. Do nada, uma tela do sistema aparece falando que detectou um acesso ilegal. É aí que uma espécie de portal ou até um buraco negro começa a aparecer. O sistema também fala que tá deletando todos os dados da torre destruída. O Yuda só observa a cena sem entender muito bem o que tá acontecendo. Todos os destroços da torre começam a ser sugados pelo buraco negro. É aí que o garoto percebe que se for pego por aquele buraco, ele tá ferrado demais. O sistema, enquanto suga tudo, diz que a lixeira tá quase cheia. Além disso, os dados que não puderam ser deletados agora estão vazando. Enquanto isso acontece, o Asura tá lá, cercado por energia roxa e paradão, sem entender muita coisa. Ele apenas observa e fica lá resmungando. Enquanto se pergunta se acabou esmagando alguma coisa, o Yuda e a Nova ficam lá, de boca aberta com o que tá acontecendo. Mas o Prota só cruza o braço e começa a questionar por que nada tá acontecendo. Cadê tudo que ia acontecer? Cadê o sistema? Cadê o portal pra ir pra casa? Ele limpou completamente a torre, assim como o moleque disse. Mas é aí que o moleque começa a gritar, dizendo que não era isso que ele tava falando quando quis dizer limpar a torre. Não era pra botar ela abaixo. Por mais que ele seja super poderoso, vai ficar nessa sempre? Vai ficar sempre assim? Destruindo tudo que encontra? Correndo então em direção ao Asura, o Yuda pergunta e se algo acontecer? E foi só ele falar que um pilar de energia roxa acaba surgindo do nada. Daquele pilar, uma mulher estranha surge, dizendo que pensou que um sucessor havia aparecido, mas pelo visto não. Era apenas um convidado indesejado. Olhando pra mulher, o Asura fica chocado com o que vê. Ele não consegue nem acreditar que realmente é ela. É a maldita Mio. A Mio em forma de Deus. Então pergunta se foi ele, o bastardo, que destruiu a sua torre. Mas vocês acham mesmo que o Prota vai ficar parado conversando? Ele já parte pra cima dela com tudo que tem direito. Mas com um simples gesto de mão, ela simplesmente afunda o Prota na terra. O Yuda fica chocado com o que vê. Antes ele já tinha visto a força do Asura e isso já era de se impressionar. Mas a força dessa mulher parece mais uma deusa. A Mio então fala com o Asura, perguntando se ele não ouviu. Ela quer saber se foi exatamente ele que destruiu a sua torre. O Yuda fica lá, sem conseguir acreditar que aquela
mulher conseguiu subjugar aquele monstro. Como ela fez isso? Será que ela é a tal deusa Eshua que a Nova tinha mencionado? Sendo pressionado contra o chão, o Asura finalmente entende a situação. Ela, com certeza, é diferente da Mio que ele conhece, já que a original não usava esse tipo de poder, e nem era tão forte assim, vamos confessar. Se levantando, o Prota diz que, a julgar pela forma que ela diz, com certeza foi ela que construiu aquela maldita torre. Então também será que foi ela que criou aquele jogo de número nojento? Bem confiante, ele diz que limpou tudo que ela mandou, tanto a maldita torre quanto o maldito jogo de números. Sendo assim, ela tem que levar ele imediatamente pro seu lugar de origem, ao seu reino. Com um sorrisinho meio de canto, a Mio fala que se divertiu com a situação. Rindo pra caramba, ela chama o Prota de divertido e até pergunta pra ele quem foi que contou essa mentira absurda. Quem diz que ele poderia voltar pra casa depois de limpar a torre? Se ele tá tão empolgado assim, vai lá então, destrói tudo, destrói a torre, janela, não vai mudar nada. E então, pra não ficar chato, ela promete que se ele conseguir destruir tudo que ela criou, aí sim ela vai pensar em enviar ele de volta pro seu mundo. Só que, claro, não vai ser tão fácil assim. O sisteminha aparece informando que alguns dados da lixeira estão sendo recuperados. Com isso, alguns jogadores fantoches estão sendo produzidos. O Yuda, vendo aquela cena, começa a se perguntar o que é aquilo. O moleque fica lá, totalmente chocado, vendo seus antigos companheiros que já foram mortos, com aquele sorrisão bem estranho. A Mio avisa que a partir de agora em diante, as torres que eles precisam destruir é outra coisa. Não, calma aí, ela fez mais torres? 2, 3 delas, é isso mesmo? Bom, ela diz que o que mais tem nesse mundo são torres iguais àquelas, mas o nosso garoto tá preocupado com outra coisa. Ele tá mais preocupado com seus companheiros que ressurgiram. Um deles até começa a gritar de uma forma meio estranha, distorcida, sabe? Que nem zumbi. O fantoche tá gritando, mandando todo mundo começar a subir a torre rapidamente. Enquanto isso, a Mio fala que não importa o poder que alguém tenha, o equilíbrio do mundo não vai ser facilmente quebrado. Porém, enquanto fala, ela é interrompida pelo nosso garoto Yuda. Ele vai com tudo, tentando acertar um golpe direto na cabeça dela. Mas vocês sabem que essa mulher é forte pra caramba também. Ela só suspira perguntando o que é? O que é esse pedaço de lixo? O Protinho então reclama perguntando o que ela acha que tá fazendo. Os seus companheiros estavam mortos e assim deveriam ficar. Aqueles foram os companheiros que arriscaram a vida por ele. Arriscaram a vida naquela maldita torre. E no final, eles ainda arriscaram isso tudo sem propósito algum. E agora essa maldita ainda vem tratar eles dessa forma. Por que trouxe eles até ali então? Mas sem dar muita bola pro moleque, ela simplesmente estoura ele na parede. A tal da Mio então pergunta se isso não é óbvio. Eles são só peças necessárias para alcançar o mundo perfeito. O mundo que ela criou ainda é estável. Sendo assim, ela não consegue fazer muito sem os poderes deles. É por isso que ela fez todos subirem as torres através dessas missões virtuais. Mas agora, bem, agora ela já não tem mais negócios com eles. Ele nem tem força alguma. Tá zerado, nível 1. Agora é melhor ele desaparecer dali. Chorando de frustração, o nosso garoto só começa a xingar. Meio que ele sentiu o peso da culpa. Mas então o garoto se levanta, gritando que nunca deveria ter subido essa torre. Se ele fosse um pouco mais forte, um pouco mais sábio, ele até poderia eliminar essa mulher. Falando em eliminar, é aí que de repente, a Mio simplesmente é estourada. Ah, rapaz, eu tava sentindo falta desse maluco. Meu Protinha. O Manasura atacou a vilã, arrancando simplesmente o braço dela. Começando a se virar de costas, a Mio começa a se perguntar o que é aquilo. O nosso mano Asura corre até o Yuda. Corre não, né? Ele anda, porque esse cara farma muita aura, então ele não corre. Mas ele pelo menos admite que julgou o Yuda muito mal. E depois de falar que julgou o moleque mal, ele pergunta como o garoto ousa tocar na sua presa. Mas tá bom, dessa vez o moleque realmente ganhou o respeito do Asura. O safado até diz que admira a coragem do garoto, só que ainda tá cedo demais pra ele. O único que vai conseguir arrancar a cabeça dessa mulher é ele mesmo. Depois disso, meus amigos, ele simplesmente crava a cabeça da mulher na terra, segurando a mulher pelo pescoço. Ele simplesmente sorri vitorioso. Mas a dor desse sadomasoqui, pois é, ela tá achando uma maravilha o Prota agarrar no pescoço dela. Na verdade, ela ainda diz que acha bem incrível o Prota. Ele tem tanto poder assim, mesmo sem a ajuda do sistema. Só que, claro, ela também não vai deixar esse poder correr solto. Vendo seu corpo sendo imobilizado de novo, o nosso Prota se irrita, perguntando que truque sujo é aquele. Rapaz, eu falei que essa mulher era sado. Ela chega no pé do vizinho do Prota e diz: eu tenho um pedido. Conquiste todas as torres do mundo. Com um portal mágico se abrindo nas costas, ela avisa que vai esperá-lo no ponto mais alto de todos. Então, ela desaparece. Pois é, a mulher foi embora. Só que, longe dali, em um cenário completamente diferente, em uma outra
outra versão da Mio, lá num palácio, ela pede pra que ele conquiste todos os países daquele mundo. Mas a pergunta é, essa mulher é vilã ou não é? Será que isso só foi uma jogada dela lá do outro mundo? Ela o tempo todo queria trazer o Prota pra lá, pra ele conquistar todo mundo? Bom, o nosso Prota fica na mesma dúvida do que a gente. Não importa o quanto ele reflita, aquela mulher parece com a Mio do mundo dele. Mas a pergunta que realmente fica é, por que a Mio jogaria ele naquele mundo? Bom, é melhor deixar pra pensar depois, porque os fantoches ainda estão ali, estão vindo pra cima do povo. Do povo não, estão indo pra cima do Yuda. Como todos são companheiros dele, ele até tenta perguntar se o seu companheiro não o reconhece. Mas vocês acham mesmo que o fantoche respondeu? A Nova avisa pra ele que claro que ele não vai reconhecer. E mesmo se reconhecesse, seriam só respostas da antiga memória dele, tentando resistir. O moleque fica sem saber o que fazer. O pior é que agora ele ainda tá no nível 1. Traduzindo, não tem quase nada de poder. A sorte dele é o Asura. Chega lá, dá um soco e acaba com a graça. Depois de bater na criatura, o Asura avisa que eles não têm tempo pra lutar contra buchas de canhão. É pro moleque parar de macacada e começar a guiar ele pro lugar onde ficam essas malditas torres. O Yuda tenta protestar, dizendo que aquelas pessoas são seus companheiros. Ele não pode simplesmente abandoná-los ali. Isso deixa o Asura bastante estressado. Ele manda o moleque olhar e ver se realmente aquele ali são os companheiros dele. Agora, claro que o moleque não tem mais companheiros. Aquilo ali é só espíritos vingativos. Se apegar a isso não vai mudar em nada. Mas se ele quiser ser sentimental, pode ficar ali brincando com os fantasmas. Ele pode ficar fazendo isso o resto da vida se quiser. Mas ele, bom, ele vai encontrar aquela mulher nem que seja sozinho. Só que enquanto o Asura falava, alguns fantasmas começaram a avançar pelas costas. Só que, claro, é o Asura. Dá uma porradinha aqui e elimina todo mundo. Boladão da vida. Ele ainda questiona como esses fantasmas ousam bloquear o caminho do rei. Como ele tá ocupado. Vai mandar todo mundo pelos ares de uma só vez. Ele vai fazer isso usando aquele velho e bom estilo. O estilo do rei dos punhos. Numa porrada só. Aquele ataque massivo varre todo mundo que tá pela frente. Na verdade, seu poder nem foi tão devastador assim. O Asura começa a se perguntar o que tá acontecendo que ele não consegue sentir sua energia inteira. Será que aquela maldita selou o seu Danchan? Rindo, ele percebe que, a situação começou a ficar divertida. Aquela maldita realmente resolveu testá-lo com a horda de inimigo vindo. No caso, os inimigos que eram pra estar derrotado. Ele diz que não importa muito, ele tá tranquilão. No final das contas, nada pode parar o rei, mesmo sem a sua única arte marcial. A prova viva disso é ele partindo pra cima dos fantoches com tudo. Assim que acaba com um bonde, ele já parte pro próximo pra sentar o porradão. Com uma só porrada, ele joga mais uns 10 pra cima. Impressionado de novo, o Yuda comenta que realmente aquele cara é um monstro. Ele tá enfrentando todos aqueles jogadores fantasmas sozinho. Só que com aquele olhazinho atento, ele percebe um detalhe preocupante da luta. Os malditos fantoches estão se regenerando. Pelo visto, o poder do Asura não vai ser o suficiente se essa luta por algum acaso não acabar logo. Até mesmo o Asura vai acabar se esgotando. Decidido, o nosso Mano Yuda resolve lutar junto com o Prota. Porém, a Nova dá um esporro nele, mandando ele ter calma. Ela avisa o moleque que é bom ele lembrar que seus status agora tá zerado. Se continuar usando a espada sagrada dessa forma imprudente, seu corpo vai acabar não aguentando e ele pode morrer. O Yuda responde que sabe disso, mas se ele não fizer aquilo, algo muito de ruim pode acontecer. É aí que uma antiga companheira dele, que tá lá, caída no chão, começa a chamar por ele e fala pro moleque subir a torre. Pelo visto, todos eles só sabem repetir a mesma coisa: suba a torre. Mas com a sua espada sagrada, o moleque vai lá e passa o sarrafo, sem muita ideia, sem muito amozinho ou lero-lero. O moleque sabe que se recuar agora, vai acabar não conseguindo vingar os seus companheiros mortos. Firme com a sua decisão, ele garante que não importa o que aconteça, ele vai encontrar a mulher que fez aquilo com seus amigos, se juntando ao Asura na briga. O nosso Prota chega gritando: velhote! Nosso Prota não, né? Porque na verdade o nosso Prota é o Asura. Mas enfim, o moleque pergunta se o Asura vai aguentar o que tá por vir, sem desviar. O Asura fala que, meu amigo, eu sou pouca merda, é? Aqui é o rei Asura, meu patrão. Provando que realmente ele é o Asura e dando vários socos em todo mundo. Ele avisa pro garoto nem ousar querer dar ordens pra ele, mas o garoto não tá nem aí. O que ele queria realmente tá acontecendo. Ele queria que o Asura atraísse todos os fantoches de uma vez, com todo mundo reunido. O moleque percebe que essa é a sua chance. O pior é que justo quando ele pula, ele vê os seus melhores amigos lá, com uma cara meio que de sofrimento, sabe? Isso acaba mexendo bastante com o moleque. O garoto até chora, porém, esse não é o momento de recuar. O moleque só promete que vai conseguir vingança por todos eles, usando a espada sagrada de Asterion. O garoto libera o seu julgamento celestial mais uma vez. Logo em seguida, um pilar de luz massivo, quase uma bola também, acaba desintegrando por completo todos os fantoches. Achando a brincadeira bem interessante, o Asura fala que o moleque é arrogante, mas vai, ele marcou um pontinho todo ofegante. O garoto avisa pro velhote pra ele ter uma coisa na mente: quem vai eliminar aquela mulher não vai ser ele,
dele, o Asura. O Mano Yuda diz que vai completar a sua vingança. E pra isso, essa killzinha aí tem que pertencer a ele. Mas logo em seguida, o moleque cai igual uma boneca. Desmaiou de exaustão, coitado. Rindo bem alto, o Asura chama o garoto de menos que uma poeira. Até fica um pouco indignado com o garoto querendo dar ordem pra ele pela segunda vez. Tá marrentinho, hein? Mas tá bom. Por ter feito o Mano Asura rir, ele vai ganhar uma recompensa. Um dia, se ele se tornar mais forte, o Asura então vai dar a chance de matá-la. Já em outro momento, vendo aonde eu acho que tá a torre, uma pessoa aparece por ali. Pra ser mais exato, um guerreiro. Provavelmente um novo jogador. Um pouco mais distante dali, aí sim tá a nossa rapaziada. O Mano Asura tá lá, meditando numa cachoeira. Mas é aí que do nada o maluco também desperta, com a raiva do caramba. Ele dá um soco no nada. Eu acho que era só pra testar a pressão da força mesmo. Depois de dar esse soco, ele fala que é como pensava. Infelizmente, sei lá, felizmente pra esse doido, né? Ele não consegue sentir um traço da energia interna. Era pra ele ficar triste com isso, mas esse maluco é esquisito. Ele só reconhece a audácia da Mio por ter selado o seu Danchan. O doidão então fala que já que as coisas chegaram a esse ponto, ele não tem outra escolha, dando um chutão no Yuda, que tá largado no chão. Ele pergunta por mais quanto tempo o garoto pretende ficar ali. Rapaz, eu achei que ele tinha dado um chutinho e tal pra acordar, mas não, ele deu uma bica pro moleque e voa longe mesmo. O Yuda se levanta, totalmente irritado e já puxando a sua espada. Ele chama o Prota de gorila musculoso e diz que finalmente tá mostrando sua verdadeira face. Só que o Asura não dá a mínima e diz que ele ainda não aprendeu a lição. Será que ele realmente deseja morrer? Infelizmente, ele não tem tempo pra ficar ali de bobeira. Então ele precisa avançar e destruir aquelas torres o mais rápido possível. É por isso que o garoto precisa levantar logo, com um sorrisinho safado. O Yuda questiona se realmente ele vai ficar por aí destruindo torres. Não é mais fácil eles irem atrás da mulher? É aí que o Mano Asura simplesmente surta. Ele pergunta se o moleque é idiota ou o quê? Será que ele ainda não entendeu? Explicando a lógica, ele diz que aquela desgraçada, sem dúvida, tá escondida dentro de uma torre. Porém, o mundo é feito apenas de torres que ela criou. Se eles por algum acaso destruírem todas as torres do mundo, com certeza vai encontrar e eliminar ela em alguma. O Yuta diz que, beleza, ele meio que entendeu. Mas por que pra isso ele precisa ir junto? A Nova também não se sente muito confortável. Ela começa a sussurrar, dizendo que aquele homem é perigoso demais. Se o Yuda lembrar bem, ele destruiu a janela de status sem pensar duas vezes. Ficar com ele, ou até mesmo perto dele, pode trazer desastre. Porém, enquanto ela falava, o Asura simplesmente se vira e pergunta o que a pirralha Camarão tá cochichando. A Nova, coitada, cheia de medo, na hora se esconde nas costas do Yuda. O Asura também fala que não é como se ele gostasse de viajar com eles, mas a habilidade espadachim do moleque realmente parece bem útil. Fora que o garoto também é parecido com ele, já que também tá querendo pegar a mulher. Dito isso, meio que também é impossível pro garoto pegar ela com aquele corpo fraco. Só que pra resolver isso só tem um jeito. De agora em diante, ele vai fazer de tudo pra fortalecer o corpo do garoto. Tempinho depois, eles chegam até uma nova torre. O Asura avisa que finalmente eles chegaram. Demorou, mas chegou. Finalmente eles chegaram até uma das torres que aquela desgraçada criou. Eu achei que tinha se passado um tempinho, mas pelo visto se passou um tempão. O Asura fala que nos últimos dias, o garoto cresceu bastante. Ele até admite que, com o físico atual do garoto, ele pode até que servir como uma pequena ajuda. Não, pera aí. Não foi exatamente o Prota que se modificou. Foi a Nova. Sim, a nossa pirralhinha se modificou toda e agora tá parecendo um homem bombadão. É uma mulher bombadona, eu sei lá. Com um negócio meio lá, meio cá. O Asura admite que ela tem um talento e que com mais tempo poderia até treinar sua energia interna. A Nova diz que nada. Isso tudo é graças a ele. Mas olhando pra trás, o Prota começa a perguntar quando aquele pirralho vai aparecer. Saindo do meio do mato, o moleque comenta que é meio patético, sabe? É patético ser inferior à sua própria serva. Ele tá demorando assim porque tá todo quebrado do treinamento. Lembrando como foi, ele começa a reclamar dos lunáticos. Como esperavam que ele corresse segurando um tronco? É impossível, assim também não dá. Será que do nada eles saíram da missão de torre e foram pro acampamento militar? Será que foi isso? Porque só pode. A Nova só mudou tanto porque com certeza tomou algum suco. Não é possível também. Como é que ela passou na frente do nosso mano tão rápido assim? Totalmente cansado, nosso fracote simplesmente cai duro na frente do Asura. Olhando com bastante desprezo, o Asura chama o moleque de patético. Até agora ele mal conseguiu acompanhá-los. Ele pergunta se o moleque tá vendo a torre. Olha lá, aquela ali tem uma aparência bizarra, bem mais do que a última. A Nova fisiculturista começa a perguntar ao mestre se eles vão entrar agora. Ela não consegue ver nada que pareça uma entrada, mas é aí que o nosso Asura começa a corrigir ela. Eles nunca precisaram de uma. A única coisa que eles precisam destruir a torre dali mesmo. É isso e fim de história. Empolgadaça, a Nova grita dizendo que seu mestre realmente é incrível. Vai lá, esmaga aquela maldita torre de uma vez. Despencado ainda no chão, o Yuda pede pra eles esperarem só um minutinho, só mais um negocinho pra ele dar uma descansada. Talvez assim eles pensem nisso com mais cuidado. Só que vocês sabem que o Asura é meio
despirocado da cabeça, né? Ele simplesmente vai lá, dá um socão e tibum. Ó, o sisteminha já começou a apitar erro. Na verdade, eu acho que o sistema apareceu antes mesmo do Asura conseguir completar o seu soco. O sistema aparece de novo, informando que um transporte forçado pro interior da torre foi iniciado. Com isso, todos os três acabam sendo jogados pra dentro da masmorra. O Yuda começa a gritar enquanto é puxado, dizendo que avisou. Ele falou que era pra eles pensarem direito. De repente, todos os três caem no meio de uma cidade moderna. Só que dessa vez ela tá completamente destruída. A nossa rapaziada foi arremessada e jogada num beco qualquer. O Asura, boladão como sempre, cai de pé. A nova flutua, então também não precisa se preocupar muito. Já o Yoda, bem, o Yoda é o panguado de sempre, ele caiu de cara no chão. O moleque também fica confuso, se perguntando aonde é que eles estão. Enquanto isso, a nova, na sua forma pequena e já sem músculo, começa a reclamar que seus musculozinhos sumiram. O Yoda, percebendo que o cenário é basicamente uma cidade, começa a se perguntar se ele talvez tenha voltado ao mundo normal. Um pouco apavorada, a nova começa a apontar como se algo tivesse chamando a sua atenção. Ah, rapaz, são corpos de jogadores. Muitos jogadores. O Yuda até se pergunta há quanto tempo eles estão ali. Isso provavelmente não foi recente. Mas, independente do que aconteceu, aquele ali com certeza não é o mundo que ele costumava viver. Mas se não é a Terra que ele conhece, então aonde diabos eles estão? Nisso, uma voz misteriosa chama, pedindo para que ele atenda o seu chamado. Dos corpos do chão, uma energia roxa começa a sair, como se estivesse sugando as almas dos jogadores. O nosso mano Asura B10 só fica lá, observando e prestando atenção. Ele percebe que aquela energia roxa subiu ao céu, formando uma espécie de bola. Basicamente, a alma dos mortos está se reunindo em um lugar só. Dessa energia toda, surge uma pessoa. O Mano Sunjiu, é isso mesmo? Vê se não tá um pouco parecido com o cara. Mas enfim, o Mano Sunjiu aí pergunta pra ele se são os jogadores recém-invocados. É a cara do Sunjiu mesmo, maluco. Tá trampando num manhua diferente. Ainda saiu das almas do monstro, então ó, dá pra falar que ele é necromante. Mas enfim, chega de enrolação. O mano aí tá falando pra eles não tentarem resistir, pois não importa o quanto eles lutem, apenas um vai chegar no topo da torre. Com um gestozinho de mão, o homem declara que essa pessoa vai ser ele. Traduzindo, o camarada aí também é um jogador. E como a gente tinha conversado, ele é de fato um necromante. Ele cria o Rei Espectro. Na hora, o Yuda começou a se perguntar se aquilo ali seria um esqueleto, mas não, percebe que é algo totalmente diferente, um nível acima. Um não, vários, né? Olha a lataria da criatura. Por mais que pareça de fato um esqueleto, isso tá bem mais forte. Fora o tamanho colossal dessa desgraça. O Yuda ainda tenta gritar, mandando o velhote sair do caminho. Tá vendo a mãozada vindo por aí não? Mas eu acho que ele só esqueceu que ali era o Asura, o doido do Asura. Ele debocha do Yuda, perguntando se ele realmente falou que um monstro, um mero monstro daquele, seria algo como perigoso. O Asura vai com tudo, dando tete a tete com a criatura. O impacto dos dois ataques é tão forte que acaba varrendo tudo que tá ao redor. Depois dessa porrada, o Asura chama a criatura de pedaço de lixo patético. Pelo visto, ele não conseguiu tancar a trocação. Pra melhorar, ele ainda fala pro Sunjiu como ele ousa reivindicar o topo com uma criatura tão fraca assim. Isso é arrogante e patético. Fora que é muito covarde se esconder atrás de um monstro. Porém, o cara, ao invés de invocar só um, acaba invocando mais uns 4. Pelo visto, por perder uma das suas criaturas, o homem ficou invocado. Tá revoltado da vida. Agora ele quer ver por quanto tempo todos os três conseguem sobreviver. Bem rápido. Mas criaturas começam a avançar sobre o Asura. O Asura acha a situação bem ridícula. É sério isso? Um teste? Pra ele? O Deus? Ele até pergunta como coisas tão insignificantes ousam não só apenas enfrentá-lo, mas também se atreve a dizer que tá testando. Depois de deitar os outros dois na porrada, o próximo é aquele esqueletão encapuzado. Usando correntes de energia, a criatura tenta prender o braço do Asura. Na verdade, ela até consegue prender ele por completo. Porém, as correntes não eram o ataque principal. Era só um meio para manter o Asura parado. Quando o outro monstro tentou vir pelas costas para pegar o Asura, digamos que ele encontrou uns cortezinhos bem violentos. O Asura, bem rápido, se soltou da corrente e ainda passou o sarrafo na criatura. Vendo que não deu muito certo, o Homem de Terno acaba invocando mais lacaios. A Zubizada acaba vindo em peso, mas não adianta de porcaria nenhuma também. O Asura dá uma porrada no chão e joga todo mundo pro ar. Mas aí é que vem um gurulão vermelho, rapaz. Esse aqui sim vai dar trabalho. Não, deixa pra lá, não deu trabalho também não. Ah, mas aí o Homem de Terno começa a invocar o próprio inferno. Ele tenta fazer com que o Asura vá direto sentar no colo do capeta. Isso deixa o Asura completamente de saco cheio. Ele olha ao redor e pergunta o que diabos está acontecendo. Na verdade não, eu confundi. Quem fala isso é encapuzado. Ele até diz que não consegue entender a situação, mas até agora ele não conseguiu sentir nenhum status e habilidades vindo do Asura. Mas
Mas como alguém como ele pode ter tanto poder assim então? Bom, como o próprio Son Ji-woo faria, o moleque decide descobrir por conta própria. Ele já puxa 2 adagazinhas e vai brincar de assassino. O seu objetivo é bem simples. Ele não quer realmente descobrir a força do Asura. Ele não quer exatamente respostas. Na verdade, ele vai absorver a alma do nosso prota e assim verificar pessoalmente. O moleque então começa a acelerar e com tudo, ativando a sua marca da extinção. A pressão da velocidade dele é tanta que o Yuda e a Nova quase são arremessados. O moleque até pergunta que poder destrutivo é esse, que é tão insano assim. Ele tá impressionado por ver alguém lutando tete a tete com o Asura. Na verdade, nem tá tão tete a tete assim. O Asura ainda tá ganhando, viu? E olha que ele nem tá com o poder principal dele. Mas também, esse moleque se impressiona com tudo, só porque o cara parece o Son Ji-woo, corre pra caramba, é um bom assassino e também invocador. Só por isso tu tá impressionado, pô? A Nova, vendo que com certeza isso ali vai dar bastante ruim, fala pro Yuda fugir imediatamente. Ela continua falando que aquilo ali não parece mais um jogador. Por algum motivo, ela sente isso bem claramente no seu coração. Ele tá emanando um poder idêntico da deusa Eshwa. Bom, depois de alguns segundos, depois da porradaria rolar um pouco, né, cês sabem, fazer aquela bagunça na cidade, o maluco ainda tá lá, vivinho de pé. Até tá se perguntando se aquela foi finalmente a última alma. Pelo visto, ele tá invocando todos os seus servos de uma vez. O garoto até assume que o Asura foi um oponente problemático, mas com essa derrota, o contrato com a deusa Eshwa tá encerrado. Quando o moleque começa a exibir o seu poder, o sistema dele exibe a autoridade de absorção de alma. O garoto, digamos pra aliviar, avisa o Asura que dará um bom uso pra alma dele. Só que antes de conseguir fazer alguma coisa, todo mundo da tropa dele, inclusive ele provavelmente, foi eliminado também. Meio que com raiva, o Asura pergunta se ele tá falando daquela mulher desgraçada que selou o seu Danchan. O maluco fala que sim, ele tava justamente procurando por essa maldita. É por isso que a situação caiu como uma luva pra ele. Sendo assim, o Asura pergunta onde tá a mulher. É melhor ele falar se não quiser ser eliminado também. O maluco não tá ligando pra porcaria nenhuma, ele tá mais querendo ver o quebra-pau. Então se o Asura quer lutar, que assim seja. Quer dizer, eles já estão se enfrentando há mó tempão, né? Agora vai tentar parar? Não, vai até o final, sai rebocando um ao outro aí, vamos ver quem ganha. Invocando várias adagazinhas. O maluco fala pro Asura não se precipitar. Alguém realmente vai ser eliminado nessa torre, mas não vai ser ele. O moleque deixa bem claro que quem vai cair será ele, o próprio macaco branco, o Asura, assim que atira suas adagas. Isso meio que não muda muito, o Asura só vai, rebate uma, rebate outra, rebate a terceira, até pega umazinha pra falar que essa daqui foi quase. Pra ver se o garoto é bom de porrada mesmo, ele pega a própria lança que o garoto lançou e joga na sua direção. Mas a sorte foi que o garoto virou a cabeça um pouquinho pro lado, porque se tivesse deixado na reta, já não tinha mais cabeça pra contar a história. Dando uma risadinha, o inimigo admite que esse tal de Asura é um sujeitinho verdadeiramente absurdo, vai. O cara é bom no que faz, já que é assim, já que o cara é bom de porrada também, a partir de agora ele vai levar essa luta a sério. O necromante então ativa sua autoridade, uma armadura sombria, pra ser mais exato, a armadura de Hades, já completo. Ele parte por um x1 com a Asura, ele joga um ataque aqui, joga outro lá, o Asura desvia aqui, também desvia lá. O maluco se empolga, fala pra Asura segurar o próximo ataque, o Asura realmente segura, na verdade não segura, na verdade ele só desvia mesmo, mas se pegasse é estampa de camisa. O Asura olha com deboche, perguntando se essa é a única coisa que o garoto tem pra mostrar. O maluco se recusa a ceder, dizendo que ainda não acabou. Agora o seu próximo ataque vai ser aéreo, vai vir de cima. O Asura se empolga, vendo que o próximo talvez até que venha um pouco forte. Quando o cara chega até ele, o Asura simplesmente defende com o braço. Pois é, ele simplesmente se defendeu de 2 adagas mágicas com o braço. E eu nem vou falar pra vocês a porrada da colisão. Se aquela outra já tinha sido potente, imagina essa, meus amigos. Mas saindo da fumaça, a gente vê lá o mano necromante. Ele começa a rir, dizendo que o Asura realmente é muito forte, mas apenas por enquanto. Pra mudar um pouco de assunto, o Yuda pergunta pro inimigo se ele estava realmente procurando a deusa Eshwa. O inimigo diz que sim, revelando que a própria deusa Eshwa deu pra ele aquela torre. Porém, ele não conseguiu obter, pelo menos ainda, toda a autoridade da torre. Explicando tudo o que aconteceu, ele fala que fez um contrato com a Eshwa. Ele ofereceria 10.000 almas de jogadores pra ela, e assim ia renascer como o verdadeiro sucessor daquela torre. Porém, conseguindo agarrar a Nova, ao invés de completar sua explicação, ele só anuncia que finalmente adquiriu a sua última alma. Desesperado, o Yuda começa a gritar, perguntando quando esse maldito conseguiu capturar a Nova. Chamando o maluco de desgraçado, ele pergunta o que ele acha que tá fazendo com a garota. Porém, quando ele tava chegando perto pra dar o seu ataque, uma criatura chegou e deu-lhe uma porrada na barriga que, meu amigo, é papo de caixão fechado. Oi, agora o Yuda tá todo lascado e ferido, até cuspindo sangue, tá? Cercado pelas suas criaturas. O inimigo, infelizmente, declara que não há mais nada que o garoto possa fazer. Uma janela do sistema ainda aparece
aparece confirmando que a missão Ritual de Sucessão adquiriu a 10ª e última alma. A autoridade total da torre será desbloqueada em apenas um pouco mais que 1 minuto. O Asura, reparando um pouco mais, comenta que o cara é um mestre espiritual. Só que ele é um mestre espiritual que manipula espíritos vingativos. No seu reino, também havia aquelas pessoas que usavam essas artes bem baixas. Isso é coisa de escória. Ele lamenta muito ter que ver isso de novo, começando a usar o seu poder. O Asura diz que realmente ele não usaria artes tão imundas, mas como o inimigo acabou passando do ponto, ele vai mostrar como se faz e manda o inimigo prestar atenção. Agora, ele vai mostrar o verdadeiro poder da arte espiritual. É aí que a alma de todos os seus companheiros começam a ser sugadas pelo Asura, deixando o mano de terninho bem confuso. O moleque começa a perguntar se as almas que ele juntou com tanto esforço estão começando a ser roubadas assim na cara dura na sua frente. O pior é que até a alma do Yuda tá sendo puxada. Realmente, rapaziada, ele não sobreviveu ao ataque. Pô, cara, o Mano Yuda, mano. Pra que isso, o Mano Yuda? Eu tava gostando dele já. Agora, no controle do Yuda e da Nova, o Asura diz pros pirralhos se soltarem o quanto quiser. O Mano Asura deixa bem claro que a partir de agora, tá na vez deles brincarem. O inimigo fica revoltado. Ele não tá acreditando que esse desgraçado tá roubando tudo que ele juntou. Algo assim deveria ser impossível. Não deveria ser permitido pelo sistema. Vendo a situação, o nosso Mano Yuda fica um pouco confuso. Ele realmente tá despertado, mesmo em sua forma de alma. Gritando pelo Asura, ele fala que o macaco fez alguma coisa e exige seu corpo de volta. O Asura chama o Yuda de idiota. Ele pergunta quem ele pensa que é pra tá culpando assim do nada. Se ele ainda estivesse naquele estado, seu corpo teria sido destruído há muito tempo. A razão da alma dos dois terem saído dos seus corpos não foi culpa dele, mas sim daquele desgraçado que usou a arte espiritual pra transformá-los em marionete. A única coisa que ele fez foi tentar bloquear o inimigo. Assim, ele tomou a arte pra si, separou a alma da carne, sabe? Isso permitiu com que seus corpos se recuperassem lentamente. Traduzindo, relaxa que eu não fiz merda, sei muito bem do que tô fazendo, mas para de encher o saco e só obedece. Fora que agora, ele já roubou boa parte das almas que o adversário controlava. Sendo assim, ele já nem é mais grande coisa. O Yuda, vendo toda a situação, pensa que mesmo com o poder da arte espiritual, ele não sente que mudou muita coisa. O Asura então manda os dois agirem. É pra mostrar o verdadeiro poder daquela arte. Ouvindo aquilo, o mano Sun Jiwoo começa a zombar, perguntando se o Asura acha que só porque ele roubou as almas, ele não tem valor algum. Se ele realmente acredita nisso, é bom começar a parar de falar besteira, convocando mais lacaios. Ele admite que não sabe exatamente como as almas foram roubadas, mas as que foram nem são nada, apenas uma gota no seu oceano. Puxando mais monstrinhos, ele fala que esse sim é o verdadeiro poder. Só 2 almas? Você vai usar 2 almas pra tentar me atingir? Nunca. Rindo pra caramba, o Asura chama ele de burro. É um idiota por estar julgando a força, baseado em número. Partindo pra cima, o nosso garoto, agora fortalecido, ataca um monstro com a sua espada. Com um só corte, ele consegue rasgar um monstro no meio. Esse corte de energia passa perto do Sun Jiwoo. E eu acho que agora a ficha dele caiu sobre o verdadeiro poder que o garoto tem. O necromante começa a se perguntar que tipo de poder é aquele. E afinal, da onde surgiu? Há um instante atrás, o garoto estava à beira da morte. Claro que o Sun Jiwoo não vai ficar parado deixando isso tudo acontecer. Seus lacaios estão em operação, indo pro seu novo alvo. Eles vão direto pra cima da Nova, que ainda tá, sei lá, em transe. Ela não parece ser a Nova normal. Gritando o nome dela, o Yuda se desespera. Ele pergunta se ela ainda por acaso não recuperou a consciência, com um monstro prestes a atacar ela. A Nova continua lá, imóvel. Quer dizer, já não tão imóvel assim. A garota do nada fica invocada e dá-lhe um poderzão na cabeça da criatura. Logo depois, ela basicamente desintegra um monstro por completo. A nossa pirralha tá de volta. Ela voltou, e agora com a consciência não tão confusa assim, observando tudo. O mano Asura parece um pouco surpreso com o que acabou de acontecer. Ainda preocupado, o Yuda corre na direção dela pra ver como é que a garota tá. A Nova só fala pra ele que aparentemente ela ficou muito mais forte com a arte espiritual. Só que o Yuda fala que se ela continuar lutando assim, eu acho que na verdade se eles continuarem lutando assim, isso não vai acabar muito bem. Ele diz isso porque uma nova horda tá vindo na direção deles. O Asura em si nem liga muito. Isso pra ele vai ser fichinha. Na verdade, ele nem quer lutar. Quer deixar esses trabalhos aí pros dois. Até o inimigo também não tá focando muito no Asura e nos outros. Ele tá lá mexendo na sua telinha do sistema. O Asura, vendo aquela telinha, já avisa logo que pra parar o inimigo, eles precisam destruir aquela telinha azul nojenta. O problema é que com seu Dantian selado, ele não consegue usar uma explosão de energia. Isso torna a tarefa de quebrar o sistema bem difícil. O Yuda questiona ele, dizendo que com certeza deve ter um jeito. Ele não conseguiu usar a arte espiritual mesmo com o Dantian selado? O Asura realmente concorda, até explica aqui. Mesmo sem poder usar o seu Ki interno, usar o Ki externo não é nada pra ele. Olhando pra Nova, ele comenta que se usar Ki suficiente, pode produzir um poder equivalente à sua técnica de explosão
explosão. A princípio, o Ki da Nova é bem interessante. Sem muito rodeio, ele fala pra Pirralha oferecer sua alma como sacrifício. Claro que na hora ela toma um susto, né? Enquanto o Asura tá lá resolvendo aquele problema, o inimigo tá focado em outra coisa. O sistema dele tá exibindo que o número de almas necessário pra missão tá insuficiente. Pra completar a quest, ele precisa adquirir mais almas. Traduzindo, o sistema dele resetou. Quer dizer, quase isso, né? Porque ele ainda tem algumas almas guardadas. Isso deixa ele irritado pra caramba por causa daqueles vermes. As almas que ele precisava pra completar a missão estão sendo desperdiçadas, mas tá tudo bem. Quer dizer, não tudo bem tanto assim. Ele até pode reunir as almas de novo, mas primeiro precisa eliminar aqueles obstáculos. Pra isso, ele faz o que tá fazendo até agora. Invoca mais uma horda de monstros, quer dizer, dessa vez é bem maior, e manda todo mundo pra cima do Prota e da sua equipe. Vendo a horda se aproximar, o Asura avisa pro Prota que ele só tem uma chance. Dando a estratégia, ele manda o garoto confiar nele. Se o moleque usar tudo que tem pra abrir um caminho pra que ele possa chegar até o inimigo, tá tudo resolvido. O garoto diz que tudo bem, mas ele não vai abrir esse caminho por causa do Asura, e sim por conta dele e da Nova, por tudo que aconteceu com eles até agora. O doido então dá um corte com a sua habilidade, que é chamada de corte horizontal celestial. Vendo a cena, o Son Ji-woo debocha. Eles são muito burros por estarem gastando seu poder pra limpar um simples exército. Na verdade, esse jogo todo deles é inútil. Aquele ataque é muito pouco pra limpar todas as almas que ele já juntou. Só que o nosso Asura já aparece na cola dele, falando que na verdade ele é um covarde e diz que tudo que ele queria ocorreu como esperado. O Son Ji-woo fala: como assim? Da onde você saiu? Mas o Asura só responde que toda vez que um espírito era destruído, ele observava o inimigo pegar a janela azul do sistema para verificar o status. Traduzindo, essa era a chance perfeita. Concentrando energia no seu punho, o Asura fala que essa palhaçada de arte espiritual acaba por aqui. Vendo o punho do Asura vindo na direção dele, e não só isso, direto na tela do sistema, o mano Son Ji-woo começa a entrar em desespero. Usando algo muito parecido com o estilo Rei dos Punhos, ele usa a técnica de destruição. Isso joga o mano Son Ji-woo pra bem longe. Antes, ele tava todo maximizado, igualzinho o Prota, mas agora ele já não tem mais sistema. O Jin-woo pensa que não pode ser, isso não deveria ser possível. Como ele destruiu o sistema de forma tão fútil? Agora, sem a sua janela de status, ele perdeu também o seu poder. Na verdade, ele não perde só o sistema, ele também acaba perdendo o seu próprio mundo, a torre. O sisteminha também aparece, exibindo uma mensagem de erro fatal. Os dados das almas registradas no sistema foram danificados. Com isso, todas as almas serão permanentemente deletadas. A missão de ritual de sucessão também falhou. Depois dessa bagunça toda, já no seu próprio corpo, o Yuda começa a reclamar de dor. Digamos que isso foi o tempo suficiente para o seu corpo começar a se recuperar. Se levantando, o garoto nem acredita muito que voltou ao seu corpo original. Até dá uma apertada no peito para ver se o buraco ainda tá lá, mas até que não. Pelo visto, tá tudo no lugar. O moleque só fica surpreso um pouco, porque seu corpo se recuperou exatamente como a Asura tinha dito. Mas como seu corpo realmente se recuperou? Isso não faz sentido. Qual é a verdadeira identidade desse maluco, esse macaco, esse gorila? Até onde vai os limites dele? Voltando ao inimigo, a gente vê ele lá gritando desesperado, segurando a cabeça. Realmente tá perdidinho sem o sistema, sem aceitar muito bem a realidade. Ele implora para que isso não seja verdade, dizendo que não pode acabar desse jeito, culpando o grupo, o Lee Chang-woo, no caso o nome que tava lá na telinha do sistema. Grita que tudo aquilo é culpa desses desgraçados. Eles acabaram com a única maneira de salvar o mundo que ele vivia da destruição. Isso tudo é culpa deles. As coisas também começaram a dar errado. Portais surgiram do nada, no meio da cidade. Quando o garoto foi dar conta de si, já era tarde demais. Já tinha criatura, monstro, zumbi pra todo lado. Com o passar do tempo, as pessoas foram caindo. Uma após uma, todos foram sendo eliminados. Por pura sorte ou cagada. O nosso Prota sobreviveu. Não que isso fosse algo melhor, sabe? Logo ele seria o próximo. A sua sorte é que apareceu aquela maldita deusa. Quer dizer, entre aspas, que ela é uma deusa, né? Ela ofereceu o sistema pro garoto. Voltando à realidade, o Yuda pergunta: como assim? Do nada, o seu mundo foi destruído? Você não é um jogador de outro mundo igual a todos os outros? O moleque agora, querendo conversar depois de ter tomado tanta porrada, diz que quando entrou como jogador, seu mundo estava condenado a ser destruído por uma onda de monstros. E como ele queria salvar o seu mundo a todo custo, ele achou que poderia ser possível salvar com seu poder. Com o único pensamento de salvar a todos, ele escalou até o topo da torre. Só que chegando lá, ele acabou descobrindo uma verdade. Aquele que conquista a torre recebe o poder de criar um novo mundo. O Yuda fica surpreso com isso. Um novo mundo? O poder da criação? O doido da cabeça diz que sim. Ele usou esse poder para tentar recriar o seu mundo dentro daquela torre, exatamente como era antes da destruição. Gritando, ele diz que queria salvar e proteger todos com as suas próprias mãos. Felizmente,
realmente ele tinha poder suficiente pra isso. Mas veio o Prota, o velhote gorila, e pronto, destruiu tudo. Se eles não tivessem interferido, a missão teria sido cumprida. Mas o Asura fala pra ele parar de palhaçada. Isso é desculpa de covarde. Alguém como ele quer salvar o mundo, salvar a todos. Então por que ele fugiu quando o mundo estava sendo destruído? Pra começo de conversa, ele jamais teve a intenção de salvar alguém. Primeiro ele disse que queria o poder para recriar o mundo e não salvá-lo. E de novo, esse poder é só um joguinho patético de números. E pensar que ele recriaria o mundo com um tal poder. E tá bom, mesmo que ele conseguisse fazer algo idiota assim na torre, o que isso significaria? Mas já que parece que ele fugiu da realidade, o Asura vai ensinar uma coisinha pra ele em meio ao luto. O luto da perda de todo o seu mundo. Ele na verdade é um covarde que tava fugindo da realidade. Ele tava simplesmente fazendo isso e brincando de herói. Assim que escuta isso, o maluco da torre grita, mandando o Prota calar a boca. Ele parte pra cima, dizendo que o gorila não sabe de nada. Mas é claro que se ele já tava apanhando antes, agora ele só continua. Tomou-lhe um megaton no meio da boca e foi parar longe, rapaz. Bom, parece que o soco colocou os parafusos do moleque no lugar. Na verdade, ele pensa que não é isso. Realmente, ele fez o que fez pra salvar todo mundo. Quando ele chegou até a deusa, a mulher disse: caro jogador, você completou todos os andares dessa torre. Agora, se desejar, pode voltar ao seu mundo antes da destruição e enfrentar onda por onda, claro, mantendo seu poder. Ou ele pode aceitar uma missão especial, herdar a própria torre. E dentro dessa torre, ele pode simplesmente recriar o seu mundo. Mas e aí? Ele deve fazer a sua escolha. O que vai fazer? Vai voltar ao seu mundo original e ficar enfrentando monstros onda por onda e se tornando um herói de guerra? Ou vai criar um mundo que deseja dentro da torre, se tornando o salvador do mundo? Vocês acham que o idiota fez o quê? Escolheu a torre. Ele decidiu basicamente salvar o seu próprio mundo. Só que vamos voltar pra realidade, porque o sisteminha tá avisando a gente que tá dando ruim. O sistema da torre tá entrando em colapso, rapaziada. Tá tudo sendo apagado como aquela outra. O Yuda começa a perceber que realmente tá dando ruim. A torre vai desmoronar. Ele pergunta pro velhote o que os dois vão fazer agora. Nesse ritmo, eles vão cair junto com a torre. Só que o moleque diz que Eshua disse pra ele uma vez: todas as torres desse mundo estão conectadas por um único caminho. Só que ele não sabe que o caminho que ela mencionou realmente significa. Mas talvez, se ele chegar no fim desse caminho, poderá encontrar a deusa Eshua também. Quem sabe? Se ele realmente deseja encontrar a sua deusa, então ele deve buscar por esse caminho. O Yuda pergunta o que ele quer dizer com isso e por que tá contando isso agora. Não vem pagar de bonzinho no final das contas não, seu bosta. Mas o moleque diz que as memórias que ele tentou ignorar vieram à tona. Agora ele realmente entende. É assim como o gorilão disse. Ele era só um covarde, um fraco, fugindo da realidade. Meio que tava viciado em brincar de herói, sabe? Só que mesmo admitindo isso agora, nada vai mudar. Querendo ou não, ele abriu chance de voltar ao seu mundo original e salvá-lo. Ou pelo menos tentar salvá-lo. Então, agora, nesse mundo vazio, ele já não tem mais razões pra viver. A saída da torre tá logo atrás deles. É melhor saírem logo, antes que ela desapareça. A torre vai desmoronar, então é bom saírem de uma vez. Vendo que o moleque pretende ficar, o Asura diz que ele é um covarde, mas não é um patético. Então deve fazer o que quiser. Caso ele encontre aquela mulher safada de novo, ele vai esmagá-la. Fará isso por ele, mas pelo garoto também. Querendo ou não, tudo o que aconteceu foi porque ela iludiu ele, né? O Yuda começa a perguntar se o velho realmente vai deixar o garoto ali. O doido da cabeça pode ir com eles. Talvez ele ajude a procurar por Eshua, mas o Asura só manda o pirralho ignorante ficar calado. Ele foi derrotado em uma batalha de vida ou morte. Se o vencedor não tirou a vida dele, isso permite que ele escolha o local da sua morte. Digamos que é como misericórdia, sabe? O garoto não entende muito bem, não aceita muito bem, mas fazer o quê? A nova fala que é melhor eles irem embora. Logo a torre inteira vai desabar. O Yuda diz que sabe, mas ele não pode. Agarrando o garoto nas costas, ele diz que simplesmente não pode. Ele não vai desistir da vida de alguém. A nova grita por ele, porque por ela mesmo, eles já tinham saído dali, tinha deixado o garoto para trás. Mas fazer o quê, né? Já que ele quer levar nas costas, lá ele, então leve. O maluco da torre pergunta o que o Yuda tá fazendo. Ele diz que não tem mais poder e nem propósito. O garoto deve sair da torre sozinho. Fora que mesmo que ele saia da torre, ele não tem motivos para viver. Mas o Yuda fala que mesmo que ele não tenha um motivo, se ele continuar vivendo, alguma hora um motivo vai aparecer. Então ele não deve jogar simplesmente assim a sua vida fora. O maluco da torre então pergunta qual é o nome do nosso garoto. Mas o Yuda pergunta se ele tá falando sério. Tipo, agora, no meio dessa situação, tu vai perguntar meu nome? Mas enfim, pelo menos ele responde que é Kim Yuda. Kim Yuda. Satisfeito agora? Não, o moleque diz que é um nomezinho peculiar. O Yuda, mostrando curiosidade, pergunta também pro garoto qual é o seu nome. E ele diz que se chama Li Shan-Wu. O Li Shan fala pro Yuda que ele tem um último pedido. Ele pede pra que, por favor, o garoto use aquele poder por uma causa certa. Mas o Yuda começa a se perguntar o que é aquilo. Tipo, do nada, assim? Quem pediu uma coisa dessa? Mas o garoto, já vendo sua situação,
situação, diz que mesmo que ele saia da torre, vai deixar de existir em breve, sem o poder do sistema. É basicamente impossível de manter aquele corpo. Se esvaindo, ele pede para que o Yuda simplesmente volte ao seu mundo e o salve. Ele precisa voltar ao seu mundo original. Vendo o cara se desfazendo, o Yuda grita Li Shan-yu. Mas é aí que o sistema avisa que a torre tá entrando em colapso. O tempo restante, 1 segundo. Todos os dados da torre serão excluídos. Eu não queria dizer nada não, mas Yuda, é melhor tu sair daí logo, meu amigo. O sistema então avisa que a torre de número 312 foi completamente destruída. Adivinha quem tá vendo a telinha do sistema? É, aquela desgraçada mesmo. Sorrindo com aquela cara de psicopata, ela diz que, bom, isso é só uma torre. É melhor eles se esforçarem mais, porque torre é o que mais tem nesse mundo. Com aquela torrezinha do maluco indo pra ponte que partiu, se é que vocês me entendem. O pessoal já tá do lado de fora e comentando que, poxa, é uma pena, né? Mas desapareceu. O Yuda começa a comentar que no momento que a tela do sistema foi despedaçada, será que já era tarde demais pra ele? Ele até se lembra de quando o garoto comentou sobre isso. Tipo, sem a tela do sistema, o seu corpo não se manteria. Isso deixa o Yuda um pouco apreensivo, sabe? Porque ele também perdeu a sua tela do sistema. Mas por que ele não faleceu? O que ele tem de diferente do Li Shan? Será que ele ainda tem o poder restante do sistema dentro dele? É, isso faria um pouco mais de sentido. Mas é aí que nosso gorila começa a aparecer e perguntar o que o garoto tá pensando. Ele tá com a cara triste faz um tempo, mas por quê? É por causa daquele mestre espiritual que faleceu? Pelo visto, o garoto é mais sentimental do que ele imaginava. O Yuda responde que é sim. E daí? Vai encher o saco dele de novo? O nome do maluco era Li Shan-wu, e ele só sente um negócio estranho sobre isso. Ele realmente era um vilão, mas o sentimento é meio esquisito, sabe? No fim das contas, ele entregou esse poder e disse que era pra usar por uma causa justa. Isso pra quando voltasse pelo seu mundo. Bom, como ele não sabe que tipo de poder é aquele, ele vai entregar pro gorila. De alguma forma, ele sente que aquela é a escolha certa a se fazer. O nosso Asura dá uma olhada, dá uma analisada e fala que sente um pouco do ki daquela maldita mulher vindo daquilo. Talvez, com esse poder, ele consiga começar a desbloquear o seu Danchan. O Yuda pergunta se isso é sério, ele vai começar a recuperar sua força, mas o Asura diz que não exatamente. Com essa quantidade, uma fração minúscula vai se recuperar. Embora o que ele sinta vindo do objeto seja realmente idêntico ao dela, não chega nem perto do ki poderoso que selou o seu Danchan. O moleque diz que tá curioso faz tempo, mas o que é esse tal de Danchan? A pergunta é porque ele é forte mesmo sem esse Danchan. O Asura diz que o poder que ele tá usando agora é apenas artes externas, é literalmente pura força física. Desacreditado, o Yuda pergunta se então, desde que ele conheceu a Eshua, ele tá lutando só com a força própria. Mas até a nova não acredita muito e pergunta se ele é um monstro. Como assim? Só força física? O Asura continua explicando que se ele recuperar o seu Danchan, aí vai começar a usar energia interna. Aí sim é papo de maluco. A energia interna usa basicamente o poder do ki que flui pelo seu corpo. Com isso, você usa uma força poderosa que transcende as artes externas. É aí que o Yuda regala o olho, pergunta se a energia interna seria algo tipo magia. Ele reflete que, pensando bem, aquele velho era forte mesmo sem uma janela de sistema. Forte até para destruir a própria janela. Na verdade, até a própria torre. Imagine se ele tivesse um sisteminha. Quão alto seriam os seus números? A nova, vendo que o moleque tá olhando pro nada, pergunta no que ele tá pensando. Ele diz que só tava imaginando a força do Asura dentro da janela do sistema. Quais seriam os seus números, seus status? Mas é aí que o Asura aparece, dá logo uma moca nele. O idiota insiste em julgar a força das pessoas por uma janelinha cheia de números. O Yuda e a nova percebem que o ouvido do desgraçado é bem afiado. Mas enfim, o que é essa tal força que ele tanto fala? O Asura pergunta se ele é burro assim ou tá se fazendo. É simplesmente a força, o fruto de sangue e suor, o treino e o esforço para obtê-la. Presta atenção, para ele disparar um soco forte, ele socou 1000 vezes por dia. Mas se alguém socasse 1001 vez, essa pessoa seria mais forte que ele? Não, mais que o número 1000 é sobre o quanto você anseia por aquele poder de dar cada soco. Em outras palavras, é colocar todo o seu coração para alcançar o que você deseja. Aquilo que é ganho através do processo é a verdadeira força. E tá aí a prova viva disso. Olha o que a força do miserável faz. Imagina um soquinho desse no meio da tua barriga, meu amigo. É papo de passar uma semana só cagando. Bom, o Asura pergunta se ele realmente entendeu. De qualquer forma, o problema real é outro. Ele não sabe como usar aquele poder. Isso deixa ele puto, porque nesse mundo tem várias coisas desconhecidas. Mas afinal, o que a Mio tava pensando? Bom, se passado um tempo e tentando usar aquela coisa, o Asura acaba desistindo, jogando pro moleque. Ele pergunta se é a primeira vez que ele vê aquilo também. O Yuda responde que sim, porque graças a alguém, os seus status foram pro lixo, sabe? Ele até por um momento acreditou que tudo acabaria se ele subisse a torre. Tá, o Asura diz que entende. Então se ele não sabe, será que o cara que tá logo ali sabe? O Yuda
olha pra trás e pergunta: que cara? O Asura pergunta pra pessoa se ele cobiça aquele poder. E se cobiça, é mais fácil se revelar logo. É aí que finalmente aquele maluco que tava escondidaço há mó tempão aparece. O Yoda ainda fica em dúvida se aquele é um monstro que sobreviveu à torre. Só que ele não vê nenhuma aura vermelha. O Asura então pergunta o que seria ele. Mas a criatura nem fala nada e só levanta o seu machado. Isso é perfeito pro Manasura, que nem gosta de conversar. Pra ele isso é ótimo. Sem papo furado, é só vir pra cima. A criatura, escutando o pedido, vai pra cima do Asura com tudo. Mas claro que facilmente ele desvia. E depois já vem com um ganchozão que, meu amigo, ô sorte da mulher que ela botou o machado na frente. Falando em machado, ela começa a ativar o seu estilo. O estilo do machado divisor de terras. É, realmente alguém se lascou, porque tem sangue no chão. O sangue até é do Asura, mas isso porque ele segurou o machado com a mão. Sim, ele segurou aquela porrada toda com a força bruta. É, o miserável é o miserável. O Asura até elogia o cara. Ele tem uma postura e tanto, porém tá longe de ser o suficiente, se preparando pra dar um porradão. O Asura diz que mirar num rei com isso é patético. Então segura esse Megaton aqui pra tu aprender. Com essa porrada, realmente o cara vai parar longe. Vocês já sabem da força do Asura. Só que ele sabe que a criatura ainda não foi derrotada. A criatura não, né? O homem, porque aquilo é uma pessoa. Saindo dos escombros, ela diz que não pode perdoar. Na verdade, ela nunca vai perdoar. O Yoda, vendo aquilo, começa a reconhecer a pessoa, que no caso é uma mulher. Ela diz que eles destruíram a sua torre, a sua querida torre, e ela pelo menos quer saber o motivo deles terem feito isso. O Yoda fala que é verdade, eles até destruíram a torre, mas não sabiam que era dela. Isso deixa a mulher bastante irritada. Ela grita pros dois não se fazerem de idiota. Ela mesmo viu eles destruindo a torre. Mas qual é o objetivo deles? Por que estão fazendo isso? Por causa deles. Durante 2 anos inteiros, ela ficou vagando por esse mundo desolado. Mas é aí que o Asura se enjoa do bate-papo dela e finaliza. Ah, a mulher tava falando pra caramba na cabeça dele e já não tava muito com o saco. Se fosse alguém forte, tudo bem, mas como é uma fracassada, é ripa. Quem não entende nada é o coitado do Yoda. Tipo, ele já chegou finalizando a mulher? Calma aí, cara. Bom, depois de um tempo se passar, a garota diz que sente muito. Pelo visto, ela se enganou. Ela quase acabou sem querer machucando alguém. Ela sente muito mesmo, sabe? O Yoda diz que tudo bem. Não, foi só um mal entendido. Aliás, realmente é impressionante ela ter conseguido chegar no topo da torre com aqueles atributos. Chamando ela de Kalina, ele pergunta se pode ver a janela de status mais uma vez. A garota responde que tudo bem, puxa o sisteminha pra ele. Agora eu entendo porque o Yuta tá curioso. Tipo, tudo dela tá no nível 1. Força, nível 1. Agilidade, 1. Inteligência, 1. O garoto pensa que não dá pra acreditar, não importa quantas vezes ele olhe. Como alguém chega no topo da torre com aqueles atributos? Esses números significam que ela só subiu de nível e nunca usou os pontos de status. Se pensar bem, ela pode ser tão poderosa quanto aquele macaco furioso. O Yoda então pergunta pra ela se, como ela tinha dito, chegando no topo da torre ela não encontrou nada, não foi isso? É, a garota diz que sim. Chegando lá não tinha nada. Não tinha nem sequer monstros comuns à vista. A única coisa que apareceu foi status insuficiente. Escutando, o Yoda começa a pensar nisso. O erro só ocorreu quando apareceu status insuficiente. Como ele imaginava, isso deve ser coisa da Eshua. A garota pergunta quem é Eshua, e o moleque responde que é a entidade que deu as janelas de status e poder pra eles. Na verdade, até a pessoa que os convocou pra torre, eles estão atrás dela exatamente pra conseguirem voltar pro seu mundo original. Escutando isso, a Karina até ia perguntar alguma coisa, mas ela percebe que o Asura tá fazendo algo diferente, algo estranho. Até pergunta pro Yuda o que ele tá fazendo, mas o garoto diz que é uma boa pergunta. Na verdade, nem ele sabe o que o Asura tá fazendo. Pelo visto, o doido da cabeça achou um jeito de liberar aquela energia guardada e assim finalmente desbloquear o seu Danchan. O Yuda, vendo aquilo, pergunta o que tá acontecendo agora, mas pelo visto é simples. Uma das correntes que o prendiam agora tá começando a ser quebrada. O moleque começa a perceber que finalmente um monstro tá recuperando seu Danchan. Ele só não entende o porquê os efeitos são tão exagerados assim, mas é aí que algo começa a acontecer com ele também. Uma dor de cabeça absurda. Na verdade, memórias de um mundo sendo destruído, um mundo que não é o seu. É uma entidade que não parece ser o Asura não, mas o que seria aquilo? Agora, essa daí sim parece a Eshua, ou a Mio, se vocês quiserem chamar assim. Ela tá gritando que não, então será que isso é uma memória de alguma coisa que o Asura fez? Bom, o Yoda ainda não entende o que são essas memórias, só acha alguns rostos bem familiares. Mas enfim, finalmente o Asura terminou o que ele tava fazendo. Ele percebe que a sua energia interna finalmente começou a fluir. Quer dizer, começou a fluir só um pouco, né? Tá longe de ser o bastante. Ele vai precisar de mais daquele poder pra quebrar o selo do seu Danchan. O selo que aquela vadia safada
Yuda colocou nele, palavras do homem. Mas pelo menos isso tudo acaba de se tornar um pouco mais interessante. Falando com o grupo, ele avisa que já encontrou um jeito de recuperar a sua força. Se ele usar essas energias, vai conseguir recuperar por completo o seu Danchan. Então vamos parar de conversar e seguir para a próxima torre. Mas é aí que o Yuda fala para ele se acalmar. Nem toda torre tem o poder do sucessor, não é? Com certeza ainda existem torres que ainda não têm um sucessor. Mas é aí que a nova diz que não. Ela conhece o caminho. O garoto não entende muito bem, mas quando olha para ela fica surpreso. A nossa fadinha agora tá brilhando. Ela diz que também não sabe o que aconteceu, mas ela consegue sentir tudo o que compõe esse mundo, todos os poderes, grandes ou pequenos. Meio que agora ela sabe para onde eles estão indo. Sendo assim, ela vai guiar o seu herói. Ela vai guiar até onde o poder do sucessor estiver. Sendo assim, simbora para o próximo destino. Dessa vez a gente tá numa mansão bem escura e assombrada. A cara do vampirismo, a cara. Olha lá, falei? Vai me dizer que esse maluco não tem cara de vampiro? Tudo bem, um vampiro mais chique, né? Mas que ele tá com cara de vampiro, ele tá. Se dirigindo a alguém, ele diz que os campos de sangue, as terras projetadas pelo Rei Demônio, estão arrecadando uma parte da colheita como taxa de manutenção. Ah, e a mina sombria também. Isso conforme planejado, todo santo mês. Todas essas coisas estão programadas para entregar uma barra de ouro. Agora a gente vê que ele tá falando com o seu senhor. Provavelmente esse tal Rei Demônio. A criatura diz que nesse ritmo não vai demorar para eles chegarem nos milhões de moedas. Chamando o vampirinho todo formal de Gaidon, o senhor diz que ele fez muito esforço até agora. Então, ele pode se retirar para descansar. O subordinado diz que tudo bem, só que tem um assunto para falar que é fora do comum. O senhor pergunta como assim fora do comum? O Gaidon diz que sim. Enquanto um soldado patrulhava as muralhas do leste, ele relatou ter avistado um grupo não identificado. Ele ainda não tem certeza, mas com base na sua própria dedução, parece que surgiu um novo grupo de heróis. Sim, novos heróis no reino demoníaco. O Rei Demônio começa a pensar nesse tal grupo de heróis. Será que eles ainda não aprenderam? Mas tudo bem, que seja, não importa. Deixa que venham, seja como for. Eles não conseguirão dar nenhum passo para dentro do castelo. Bom, voltando pro nosso pessoal, o sistema avisa que os atributos do jogador Kalina foram confirmados. O código do sistema dela foi aprovado normalmente. A transferência para a Torre 8 foi liberada. O Yuda comenta que entrar desse jeito é bem mais conveniente, bem melhor do que quebrar a torre ou qualquer coisa do tipo. Mas não pro Asura. Não, ele preferia ter quebrado. Foi um desperdício de tempo esperar pelo sistema teleportar. Se voltando pra pirralhinha, ele pergunta onde tá o sucessor. A garota aponta pra esquerda, dizendo que tá ali, dentro daquele castelo. Que, aliás, esse castelo parece muito que o Yuda viu, não parece? Bom, dentro desse castelo, um tal de herói Evan tá tomando uma bronca daquelas. Eu só não sei de quem, mas a pessoa tá dizendo que ele falhou em subjugar o Rei Demônio de novo. Quanto tempo eles devem esperar até que ele consiga capturar o Rei Demônio? Bom, o herói diz que ele tava quase lá, mas é que o equipamento quebrou na última hora, imagina? Se ele pudesse fornecer equipamentos melhores, aí ele acha que seria possível. Mas o rei pergunta sobre esses equipamentos. Mês passado, já não foi garantido equipamentos de alto nível? O Evan diz que é verdade, é verdade. É que as armas não eram muito bem o seu estilo. Aproveitando que eles estão falando disso, seria bom ele selecionar algumas santas novas, né? Isso com certeza melhoraria o seu poder divino. Sabe, o seu cajado tem enfraquecido. Com certeza, o rei não é idiota e já diz que a safadeza dele é sem limites. Então decreta que Evan James, ele já não é mais o herói desse reino. A partir de agora, ele será exilado em outro local. O Evan pergunta por que ele tá fazendo isso de novo. Por que tanta agonia do nada? Ele tá dizendo, dessa vez vai ser diferente. Ele tem uma arma secreta que ele mesmo preparou. O rei pergunta se o Evan acha que ele não sabe que esse tempo todo, sobre o pretexto de subjugar o Rei Demônio, ele tem roubado os tesouros reais e simplesmente tem gastado com festa e farra. Se ele não sair do castelo agora mesmo, será executado imediatamente. O Evan diz que hoje ele tá pesado demais. Ele pelo menos sabe o quanto ele já se esforçou por esse país, mas esse maluco ao mesmo tempo tá com a cara de larápio A71 miserável. Bom, pra sorte dele, alguém arromba a parede. Tá todo mundo surpreso, tentando entender o que aconteceu, mas vocês já sabem, né? É o nosso Asura anti-porta. Ele vê uma porta e ele não entra, ele prefere atravessar a parede. A nova aponta pro garoto e diz que aquela pessoa ali, ela pode sentir o poder do sucessor vindo dele. O Asura então grita pro Evan que se ele não quiser morrer, é melhor passar o poder imediatamente. Os guardinhas, vendo a situação, iam falar alguma coisa sobre desrespeito com a família real, mas infelizmente não dá tempo, e eles acabam voando. O Evan fica surpreso com aquilo. O cara, num murro só, jogou 2 guardas imperiais pra longe. Isso pra ele, na verdade, é perfeito. Oh, maravilha. Ele já grita pra majestade, manda ele prestar atenção. Aquela vai ser a sua arma secreta. E ele não só tem uma arma, são todos eles. Todos eles são pessoas que possuem poderes sobrenaturais. Elas são bem mais fortes do que os mercenários que ele tem de rank S. Junto com essas pessoas, ele vai subjugar o Rei Demônio Belzar. Mas é aí que o Asura pergunta como é a história, miserável? Bom, tempo depois, numa hospedaria, o moleque já tá
sendo jogado contra a parede. O Asura pergunta que tipo de merda ele tava falando. O Evan pede perdão. Até pergunta se eles são novos jogadores ou sucessores. Bem, o Yuda não sabe nem descrever muito bem o que eles são, mas o Evan, que já é 7-1, já diz que isso não importa. Bom, pelo que eles disseram, parece que eles estão atrás do poder do sucessor. Nesse caso, ele veio até o lugar certo. Eles podem cuidar do poder do Rei Demônio juntos, mas o Asura só manda ele calar a boca e parar de cuspir bosta. A única coisa que ele precisa é extrair o poder do corpo do Evan. Vendo isso, o Evan pergunta se isso é sério. Então vai lá, tenta. Se fizer isso, vai acabar destruindo o poder do sucessor. O Asura, sem entender, pergunta como assim? O Evan pergunta se ele não sabia. Se você for pegar à força o poder de alguém, ele é destruído. Mas se o Asura ajudar ele com o poder de subjugação do Rei Demônio, ele simplesmente vai dar o seu poder. Mas o Asura diz que não, isso é mentira. Isso é uma proposta sem valor. Mas é aí que o Yuda se mete e fala que não, até que pode ser verdade. O poder do Li Xiaowu não foi roubado, ele foi dado e não tirado à força. O Evan, aproveitando a oportunidade, se aproxima do Yuda. Ele diz que, pelo visto, o garoto sim é uma pessoa que ele pode se conversar. Enfim, ele ainda nem se introduziu. O seu nome é Evan. Bom, como ele já escutou antes, ele tem uma proposta. Se eles ajudarem a derrotar o Rei Demônio, ele entrega o seu poder de boa vontade. Será que eles têm um trato? A Karina diz que não confia nele, mas infelizmente parece que eles não têm outra escolha. Bom, o Asura, sem outra opção, diz que tudo bem, mas se ele sentir algum esquema, qualquer coisa, o pescoço do garoto será quebrado na hora. O Evan diz que não tem problema, se todos já estão de acordo. Então, vamos primeiro comprar os equipamentos. Tempo depois, já no reino demoníaco, o Asura então pergunta se aquilo ali realmente é onde tá o Rei Demônio. É bem maior do que ele imaginava. O Evan diz que não tem nada não, tudo bem. Mas será que dá pra eles irem logo subjugar o Rei Demônio? O que ele não esperava é que o Asura estaria tirando a sua armadura. O garoto até tenta perguntar o que ele tá fazendo, mas é claro que o macaco prego não ia usar aquilo. Ele responde que aquilo mais atrapalha do que ajuda. Bom, o Evan diz que tudo bem, pena que foi muito caro, né? Ele poderia ter avisado isso antes. Se voltando pra garota, ele pergunta se ela também vai retirar, mas ela diz que não, até que ficou confortável. Fora que também não tem como tirar, né? E se for tirar, vai ter que mostrar outras coisas. Bom, o Asura fala pra eles não perderem tempo. Aonde tá o Rei Demônio? O garoto diz que normalmente, nesses mundos heróicos, eles precisam entrar pelo castelo do Rei Demônio. Só que tem um detalhezinho. Esse castelinho, pelo visto, é um pouco mais moderno, porque tá soltando mísseis. O Yuda pergunta o que são aquelas coisas. São realmente mísseis? Não é possível. O Rei Demônio já não estaria chegando assim. Isso seria apelação demais. Falando no Rei Demônio, ele tá lá, sentado no seu trono, chamando o herói de burro. Ele diz que vai lidar direitinho com o Evan dessa vez. E como ele vai fazer isso? Usando a sua maior obra de arte, a Fortaleza Absoluta Completamente Aritmética Armada Híbrica Anti-Herói. Versão número 81.691, também conhecida como Castelo do Rei Demônio. Vendo os mísseis vindo na sua direção, o Evan começa a preparar para usar o seu poder. Basicamente, ele cria um armazém universal de outro mundo. Assim, nenhum míssil acaba acertando eles. O garoto até pergunta se tá todo mundo bem. O Yuda, que não é tão forte assim, se achava que era forte, começa a pensar que ele é incrível. Ele bloqueou todos os ataques, e de uma vez só. O garoto é meio irritante? É, mas um sucessor ainda é um sucessor. Puto da vida, o moleque percebe que o Belzar tá planejando vir com tudo logo de cara. Ele fala pra todo o time prestar atenção. Cada centímetro desse terreno no reino demoníaco faz parte de uma dungeon criada pelo Rei Demônio. A lava, as pedras, as árvores, tudo que eles estão vendo pode ser usado como arma por ele. Traduzindo, não abaixe a guarda um segundo sequer, porque tipo assim, o pipoco pode vir de qualquer lugar, literalmente. O Rei Demônio já começou a encher eles de bala, gritando pelo Evan. O Rei Demônio diz que ele não perde o costume de trazer amiguinhos toda vez. O Belzar pergunta se ele achou mesmo que ia entrar no castelo do Rei Demônio tão fácil assim. Não, o moleque já sabia que não seria tão fácil. Ele grita pelo Rei Demônio, perguntando até quando ele pretende se esconder. Se ele se diz ser o Rei Demônio, a grande criatura, então por que tá com medo de lutar cara a cara com um homem? Não importa o quanto o Rei Demônio queira se esconder, uma hora ou outra, o Evan vai conseguir pegar ele. O Belzar diz que claro, tanto faz, se é isso que ele quer, então não tem outra escolha. Ativando o sisteminha, ele diz que nesse caso, ele vai resistir com toda a sua força. E vamos ver se o garoto consegue segurar. O Yuda fica impressionado, porque vê que o Rei Demônio também tem uma tela do sistema. Isso significa que também o Rei Demônio pode ser um jogador. O Belzar manda todos os heróis prestarem atenção. Isso que tá acontecendo foi projetado exatamente para eles. Para ser mais claro, uma nova dungeon do Rei Demônio. O sistema avisa que tá baixando novos dados no mapa. Uma nova dungeon foi atualizada no reino demoníaco e os alvos estão sendo transportados para essa nova dungeon. Tempo depois, lá tá o Mano Yuda correndo de uma pedra. Ele não entende porque tem tantas armadilhas. A única coisa que ele fez de errado foi tocar num tijolo. Agora tá aí, tendo que correr de uma pedra gigante. A sorte dele é a Kalina. A mulher dá uma marretada e acaba destruindo a pedra. Terminando de fazer o serviço, ela pergunta se o Yuda tá bem. Ele
diz que ele tá, né? Graças a Deus ele tá. A mulher pergunta onde estão os outros. E afinal, o que é esse lugar? Bom, o Yuda explica que não sabe onde tá ninguém. Mas aquele lugar é aparentemente uma dungeon. Uma dungeon criada pelo Rei Demônio. A Kalina pergunta, como assim uma dungeon? O garoto diz que sim, uma dungeon. Ela não sabe o que é? Costumam aparecer bastante em jogos. Uma dungeon é uma estrutura complexa, como um labirinto. Lá tem monstros e armadilhas espalhados aleatoriamente por todo o canto. A Kalina diz que entende, realmente, como ele disse. Aquilo é uma estrutura complexa como um labirinto. Ela tentou pegar vários caminhos diferentes, mas sem resultado. Todos acabam te jogando exatamente no mesmo lugar. Mas a pergunta é, será que eles realmente vão conseguir escapar daquele lugar? Bom, o Yuda diz que primeiro, é melhor encontrar o Evan e o velhote. Se for com o macaco prego, realmente ele consegue. Ele vai dar um jeito de quebrar esses truques, literalmente, porque é isso que ele tá fazendo. O Evan fica lá, assustado com a força do maluco. Mas não só por isso, porque ele também tá quebrando tudo de qualquer jeito. Se continuar assim, o Evan não vai conseguir encontrar a saída. Mas é aí que o Asura manda o Evan ficar quieto. Ele não deve se atrever a dar ordens. Ele vai encontrar o seu próprio caminho. O Evan, depois desse esculacho, diz que, então tá bom, faz o que quiser. Mesmo que saia quebrando paredes por aí, você vai acabar voltando pelo mesmo local. De qualquer forma, puxando uma bússola. Um moleque pensa que o Belzar dessa vez se preparou de verdade. Mesmo usando esse rastreador de caminhos, que no caso é uma bússola mágica, ele tá conseguindo achar a rota. Pelo visto dessa vez vai ser um fracasso também. Eles estão muito longe de capturar o Rei Demônio. E toda vez é mó difícil de chegar perto do castelo. Quem dirá dele? Se nada mudar, então ele não vai poder voltar ao reino de jeito nenhum. Mas é aí que a nova chama pelo Evan. Ela pergunta por que o garoto não contou nada pra ela antes. Por que ele não contou que além dele havia outro sucessor? O Evan pergunta, como assim? Ele não sabe do que ela tá falando. A nova manda ele parar de graça. Ele sabe sim. O Rei Demônio, Belzar, claramente é um jogador. Tanto quanto ele. Fora que ela conseguiu sentir. Ela sentiu o poder de sucessor nele também. O Evan revela que ela realmente é uma baixinha interessante. Ela tem razão. Existem 2 sucessores nessa torre. Na época que ele recebeu o poder de sucessão, tinha outro jogador com ele no último andar. A nova então pergunta se esse outro jogador que ele tá falando seria o Belzar. O Evan diz que sim. Eles acharam que tinha zerado a torre juntando as suas forças. Mas parece que essa não foi a vontade da deusa Eshua. Por causa disso, o poder de sucessão foi dividido pela metade. E meio que eles acabaram também se dividindo em facções diferentes. Um foi pro reino humano, onde claramente tem humanos, e o outro foi pro reino demoníaco, onde tem monstros. A nova então pergunta se ele já não pretendia dar o poder de sucessão. O Evan responde que não é nem que ele não pretendia, só que de todo jeito já não funcionaria. Primeiro precisa eliminar o Rei Demônio. Não tem como extrair um poder de sucessão que não esteja completo, mas isso é o de menos. Ele não tem o menor interesse em se tornar o sucessor dessa torre. A única coisa que ele quer é eliminar o Belzar. A nova fica surpresa com a vontade dele. Tipo, ela sabe que os dois são inimigos, mas desse jeito, se levantando, se espreguiçando, o Evan diz que a história acabou ficando longa sem necessidade. Bom, ela não deve levar isso tão a sério. Deixa isso pra lá. É melhor eles focarem em achar o caminho pela nova dungeon. Só que falando em caminho, adivinha quem voltou pro mesmo ponto? O Evan diz que aí, ó, ele não escuta, rodou, quebrou tudo e voltou pro mesmo lugar. Só que quando o Evan explicar o jeito certo de achar a saída, o Asura manda ele calar a boca e parar de ladainha. Ele já descobriu a saída. O Evan fica surpreso. Como assim já descobriu a saída? Ele já descobriu aonde eles têm que ir. Só que tem um detalhe interessante. Sabe aquele vampirinho que tava lá? Que na verdade eu nem sei se é um vampiro. Ele tá só aguardando o pessoal descer. O Prota realmente conseguir sentar-lhe o sarrafo nesse cara. Vocês vão ter que comentar bastante pedindo continuação. Minha tropinha, infelizmente eu vou ter que ficar por aqui. Espero que tenham gostado desse novo capítulo. Eu tô tentando adiantar o máximo possível com o que tem, né? Mas é isso. Não vou enrolar muito não. Por favor, só compartilhe, comente, curte, deixe seu hype e tamo junto.